Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para deixarmos um vídeo para o nosso crescimento, né, espiritual, para o nosso enlevo espiritual. Nós estamos aqui diante de um tema, né, até legal, né? Às vezes a gente vai ter que diversificar um pouco para que nós venhamos chegar no entendimento. Você já viu aquele versículo da Bíblia onde fala que Deus, né, aquele que não fosse achado escrito no livro da vida, seria lançado ao inferno, à sepultura, ao juízo, né? E aos que fosse achado escrito no livro da vida, seriam bem-aventurados, né? Os que não fossem, seria lançado ao inferno, lançado ao juízo ou à sepultura, né? Isso lá no livro de Apocalipse. E de onde surgiu isso? De onde surgiu essa cultura? De onde surgiu essa coisa de livro da vida? Parece que é um paradigma que as pessoas vão ter que quebrar, né? Porque a impressão é que esse livro um dia vai ser aberto, não é? Mas será que é? Mas o livro de Apocalipse não já cumpriu? Eu entendo assim, nós entendemos assim? O livro de Apocalipse já cumpriu. Então esse livro não vai ser aberto. E era um livro mesmo físico? Era um livro, não é? Que realmente era literal? Será que era? Eu não vou, irmãos, aqui explicar, não. Mas eu vou falar alguma coisa só para você ter uma ideia de onde que surgiu essa questão. Por exemplo, quando você estuda principalmente a história, não a Bíblia do Velho Testamento, sendo que alguma coisa está na Bíblia. Por exemplo, estude aí na sua casa o livro de Neemias, no capítulo 7, do versículo 61 ao 65. Mas o bom mesmo, se você ler todo o capítulo 7 de Neemias. Porque o nome, meu querido, o nome, preste atenção no que eu vou te falar. O nome era uma tematização bíblica, não é? Ela está no Antigo e está no Novo Testamento também. Então, isto que eu estou falando ratifica que o mesmo merece alguma importância. Essa coisa de tematizar nome no Antigo Testamento e no Novo, isso era uma coisa bíblica, não é? Então você deve estudar o assunto. Você pode ver que tem alguma importância nisso. Agora, todavia, portanto, porém, é mister fazer aqui uma ressalva. E qual é a ressalva, Alberto? Alguns líderes cristãos, se aproveitando das vastas referências bíblicas, né, acerca do tema, fora do contexto do seu propósito original, o que eles fazem? Eles criaram modismos. Criaram modismo, ligaram o nome a outro tema presente no seu imaginário religioso do povo, e assim surgiu a maldição do nome. Algumas obras, né, do gênero se tornaram campeãs de vendas no Brasil. Você já deve ter ouvido falar isso, e talvez você já deve ter visto isso em algum templo religioso, não é? Você já viu aquelas campanhas, quebra de maldição de nome? Você já deve ter visto, que eu já passei por isso. Então, o que nós temos que aprender? O que nós temos que aprender? Eu vou falar uma experiência minha. Eu já vi muita gente orando para quebrar a maldição do nome que foi posto em alguém. Você já deve ter visto também. Então, o que acontece? Nós vemos que é uma coisa até interessante. Isso é uma coisa risível, por isso que eu estou rindo, que estou sorrindo, né? Então, Cláudio, por exemplo, você pega o nome Cláudio, significa coxo, significa manco, não é? Olha como que é importante, né? Os nomes, né? Mas os religiosos fizeram uma coisa esquisita, né, com isso. Então, Cláudio significa coxo, significa manco.
Por quê que significa coxo, significa manco? Porque o nome Cláudio vem do latim, claudicare, não é? No latim, o Cláudio é claudicare, ou seja, claudicare. Ou alguém fala assim, como cabelo, né? Quere, né? Care, quere, né? Então, Cláudio, esse nome vem do latim, né? Que quer dizer claudicare ou claudicare, como você preferir. Então, havia um jogador que o nome dele era Cláudio Adão, não é? Esse cara ele jogava muito, Cláudio Adão, para quem foi da minha época, né? Lá dos meus 15, 16 anos, Cláudio Adão foi, inclusive, jogou no Flamengo, né? Então, o nome dele era Cláudio Adão. Mas Cláudio Adão, ele não era um aleijado de terra, porque Cláudio, que significa coxo ou manco, e Adão, que significa terra ou barro vermelho. Então, Cláudio Adão, o significado seria, não é? Coxo da terra ou aleijado da terra, manco da terra. Então, como o nome dele significa isso, Cláudio Adão, ele não era um coxo da terra, ele não era um manco da terra, ele jogava e muito. Então, para desmistificar essa coisa, não é, de nome. Então, esse cara, o Cláudio Adão, ele era um sujeito que jogou muito. Assim como nós observamos que, como Cláudio Adão não era um cara aleijado da terra, como o nome dele significava, você observa Paulo César Farias. Você lembra quem foi Paulo César Farias? Né? Paulo César Farias, ele não teve o caráter do apóstolo Paulo e nem a grandeza de César. Paulo, que o nome significa pequeno, e César, grande. Então, Paulo César Farias. Esse Paulo César, ele não teve nem o caráter de Paulo e nem tem um pouco a grandeza de César. Então, André, né, que significa varonil, viril. Então, as mulheres que são chamadas, né, de Andréia são masculinizadas por isso? Claro que não. Mas o nome André significa varonil ou viril. Mas a mulher que é chamada de Andréia, ela não se sente masculinizada por isso. Então, por exemplo, nós temos o nome Isaltino. Por exemplo, nós temos o nome Isaltino, que vem do alemão, esse nome ele vem do alemão, Isaltino, que no alemão você diria Isanhilde, não é? Isanhilde, ou seja, Isaltino, que Isanhilde, do alemão, que é Isaltino, é guerreira, Hilde e ferro, Isan. Agora, esse nome Isaltino, ele é uma pessoa guerreiro e uma pessoa de ferro. Mas realmente o nome todo Isaltino, será que é um guerreiro de ferro? Que Isal, não é? Ou Isan, ferro, e Hild, guerreiro. Então, é interessante essa tematização bíblica, não é? Então, nós observamos, irmãos, que o Isaltino era o nome do meu bisavô, não é? Que passou para meu pai. Então, nós não somos guerreiros. E eu, particularmente, não sou de ferro, não é? Então, você vê como que é a coisa. Por exemplo, nós temos Carolina. Carolina é a forma italiana para o diminutivo de Carlos, que vem de Carral, né? Então, Carolina é a forma italiana de você expressar o nome diminutivo, né, de Carlos. Carolina é o diminutivo de Carlos, no italiano, que é Carral, que significa homem, no alto alemão antigo. Então, você vê, a minha neta, ela tem nome de Carolina, o nome dela é Ana Carolina, mas você vai ver que Ana Carolina, ela tem no seu nome, né,
Agora, é muito feminino, não tem nada a ver com masculino. Então, assim como Carolina, né, significa alto, significa no alemão, né, Carral, não é? Então, minha neta tem Carolina no seu nome e é muito feminino e nada de masculino. Agora, nós observamos uma coisa interessante também, meus queridos. Por outro lado, o nome, isso aqui eu só dei uma palhinha para você entender. Por outro lado, o nome era importante nas culturas primitivas. Às vezes você já passou por várias passagens bíblicas que o próprio Eterno Criador, ele mudava o nome de pessoas. Deus mudou o nome de Daniel, Deus mudou o nome de Jacó, Deus mudou o nome de Abraão, Deus mudou o nome, não é? De vários personagens na Bíblia. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu não sei se eu vou lembrar o nome deles aqui, era Misael, Azael e Ananias. Me parece que é um negócio assim. Mas quando eles foram para a Babilônia, foi trocado o nome. Foi trocado o nome para Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu tenho um estudo, eu não sei onde está. Uma hora eu vou procurar, para ver se eu acho, que fala sobre o que significava o nome deles, né? Como Isaque, Mesaque e Abednego e como Misael, Azael e Ananias. Então, esses nomes que foi colocado depois pelo império, não é? Lá, quando eles foram lá para a Babilônia, foi em homenagem aos deuses deles, não é? Que eles adoravam. Então, o nome era muito importante na cultura primitiva. Então, na antiga nação de Israel, e é aqui que eu quero chegar, na antiga nação de Israel, tal como em outras culturas, havia um registro dos cidadãos da cidade, da província ou do país. No caso de Israel, ter o nome naqueles registros era prova de cidadania, era prova de cidadania com os seus privilégios. Por isso que eu pedi para você olhar em Neemias capítulo 7, 61 ao 65. Agora, ter esse nome apagado daqueles registros, preste atenção nisso que é importante, isso aqui é coisa para estudos, não é? Que você pode usar também e falar sobre isso em algum estudo, em alguma varanda, em alguma salinha de alguns irmãos, alguns, né, lugares que os irmãos estão dirigindo aí cultos, né? Sem a necessidade da religião e nem placa de igrejas com CNPJ. Aqui em casa vem muita gente. Eu faço do meu barraco aqui, não é? Um lugar onde a gente estuda a palavra. Porque aqui vem muitas pessoas. E eu uso, não é? Aqui a minha casa para falar alguma coisa. Quando eu sou convidado também para ir na casa de alguém, eu vou. Tá bom, meu querido? Então, ter aquele nome apagado, não é, daqueles registros, equivalia a perder a cidadania e as suas vantagens como cidadãos, não é, ali em Israel. Então, no caso de Israel, era assim, ter o nome registrado, por isso que eu falei Neemias, era prova de cidadania e também de receber ou participar dos privilégios. Meu querido, agora quando não era encontrado os nomes, os registros daquela família, daquela tribo, daquelas pessoas, meu filho, eles não puderam voltar como cidadãos israelitas? Não. Quando eles estavam dispersos na Babilônia, ficar igual louco, procurando os registros, onde que estava, para ver se encontrava algum nome ali. Mas quando não era encontrado, só a misericórdia de Deus. Então o que que acontece? Quando esse nome era apagado ou perdido, equivalia a mesma coisa que perder a cidadania e as vantagens como cidadão. E os adoradores antigos acreditavam que era mister ou lícito
não é? Saber o nome do Deus que estava sendo adorado, pois de outro modo, era importante saber que tipo de Deus que estava sendo adorado, porque de outro modo, nenhum favor seria conferido ao adorador. E o livro da vida? Você acha que veio daí essa questão? O que representava o livro da vida? Qual vida? Aquele que não foi escrito no livro da vida foi lançado nas trevas exteriores, ou seja, meu querido, será que Deus estava falando aqui, Jesus, que não foi achado escrito no livro da vida? Será que esse livro da vida estava relacionado a qual vida? Era a vida física que os judeus viviam ou era a vida espiritual? Porque quando os judeus perdiam os seus registros, os seus nomes como cidadãos israelitas, eles não era conferido a eles nenhum favor. Nenhum favor. Porque eles não conseguiam identificar a quem realmente eles adoravam. Então, em nossa cultura, os pais, usualmente, eles escolhem nomes para seus filhos, tendo por base a estética ou a eufonia. Então, nos tempos bíblicos, era diferente. Lá, dar nomes era uma ocasião de considerável relevância. Por isso, os pais escolhiam com muita, vamos dizer assim, preocupação, com muita calma, com muita análise, fazia pente fino primeiro para escolher o nome e depois colocar o nome. Agora, se a gente for observar isso, meu querido, os nomes ali tinham tanta relevância que eles não colocavam qualquer nome, porque o nome falava alguma coisa sobre quem era a pessoa que recebia. Então, por quê? Porque naquela época, vamos dizer que até hoje é assim. Vamos dizer que também na nossa cultura, não vou aqui generalizar, não é? Mas talvez tenha alguma coisa a ver. O nome era uma expressão de caráter, de natureza, ou do futuro do indivíduo. Ou poderia ser até mesmo uma declaração do que se esperava de quem recebeu aquele nome. Então, aquele ato de atribuir nome, não é? Os nomes, não é? As pessoas, então, que ocorria ali, ou que ocorre, né? Vamos dizer assim, vamos trazer para o presente, que ocorre prematuramente na vida de cada pessoa, tem um enorme significado. Então, os nomes próprios constituem o aspecto mais importante da fala em nossa língua. Haja vista, né? Vamos puxar a farofa para a nossa sardinha aqui. Haja vista a língua portuguesa, né? É maravilhosa, é uma das línguas mais lindas do mundo, uma das línguas mais, vamos dizer assim, estudadas. A língua portuguesa ela tem mais de 300 mil palavras, né, comparando com outras línguas, não é? O hebraico, por exemplo, só existe entre 7 mil e 8 mil palavras, né? Para você ter a ideia de tão linda que é a língua portuguesa, não é? Então, essa coisa que os antigos usavam e usam até hoje, para nós também tem muita importância. Claro que há 50, 60, 100 anos atrás, os nossos pais não tinham, né, esse conhecimento, essa coisa, esse esclarecimento sobre isso, né? Mas hoje tem sim. Então, meu querido, a origem de dar nome às pessoas, ela decorreu, né, dos seguintes fatores. Preste muita atenção que isso aqui é muito importante. Primeiro, a necessidade de citá-las,
Segundo, de chamá-las. E terceiro, de distingui-las entre os demais. Então, dentro da família e também dentro da comunidade. Será por isso que Deus, ele disse que quem não foi encontrado no livro da vida seria lançado no lago de fogo? O que era o lago de fogo? O juízo representava o lago de fogo, né? O Tártaro, Geena, era o lixão fora dos muros de Jerusalém. E quantas vidas que se perderam? Mas, irmão Alberto, o que tem isso a ver com o nome no livro da vida? Quem sabe, o livro da vida ali representava todos aqueles que obedeceram à voz do eterno Criador para que eles pudessem estai vós de vigilância, estai vós apercebido, para que aquele dia era o dia do juízo, não vos põe de surpresa. Quem sabe os que se perderam no juízo, no fogo eterno que o juízo levantou, quem sabe os que se perderam ali é aquelas pessoas que não tinham o nome escrito no livro da vida, mas livro da vida esse podia ser o livro da vigilância, o livro da obediência, o livro que realmente marcava o nome da pessoa como um filho de Deus. Assim como a Bíblia diz que tem os filhos da ira e os filhos das promessas. Quem sabe os filhos da promessa é que tinham o nome escrito no livro da vida, mas esse livro da vida talvez fosse um livro que não era literal, mas aqui, ó, na cabeça e no coração. Assim como diz a palavra de Deus lá em Hebreus, né? Que Deus mudaria as leis, mudaria os tempos, e de lá para cá, o nome, né, do eterno Criador, ou os seus mandamentos, as suas leis, estaria gravado na cabeça, na mente e no coração das pessoas. Então, essa origem de dar nome, meu querido, às pessoas decorreu desses fatores. A necessidade, né, de citar as pessoas, a necessidade de chamar as pessoas e distinguir as pessoas dentro da família e dentro da comunidade. Então, o nome na fé e no pensamento de muitas nações é vinculado a pessoas. Entendeu? Então, nós vamos observar, a pessoa ali podia ser homem ou podia, sei lá, ser mulher. Agora, uma coisa nós temos que observar. Como o nome na fé e no pensamento de muitas nações era vinculado à pessoa, seja do homem ou do Deus, ou às vezes, meu querido, você não sabe, até mesmo dos daimons, que aquelas pessoas diziam que serviam, não é? Então a palavra nome, que é usada hoje nos nossos dias, né? Ou nos dias que foram usados nos dias de Jesus, incluía 3 coisas. Os nomes que eram usados nos dias de Jesus incluía 3 coisas. E o que eram essas 3 coisas? O nome era a pessoa. O nome era a pessoa. Segundo, o nome representava tudo o que sabemos sobre a pessoa. E em terceiro lugar, o nome é a pessoa efetivamente presente. Era isso. Então, livro da vida, isso é o meu raciocínio, o meu pensamento. Ele partiu dessa cultura, dessa questão de o cara que recebeu o nome era a prova de cidadania e também recebia ali os seus privilégios. Se ele não pudesse comprovar o nome dele como cidadão ali em Israel, ele perdia sua cidadania, também perdia os seus privilégios. Então, quando a Bíblia fala sobre o nome no livro da vida, para mim, no sentido espiritual, é que você tem o nome como filho do eterno Criador, e se você não obedecer, se você perder essa questão, você também perde os seus privilégios e você perde também a sua cidadania como cidadão do céu. Ok, meu querido, eu fui útil para você?
Amém? Esse estúdio foi útil? Se foi útil, eu mereço o seu like. E se eu mereço o seu like, eu mereço a sua inscrição. Se eu mereço a sua inscrição, você vai compartilhar, tá bom? E se você também achar que nós merecemos isso, você também deixa aí na aba dos comentários a sua opinião. A sua opinião é importante. Mesmo que você não concorde comigo, mas eu te respeito e também você me respeita, tá bom? Você não é obrigado a concordar, mas que continue aí na graça e no conhecimento. Amém? Graça e paz, um abraço a todos os nossos irmãos em graça e no Evangelho Eterno. Irmão Geraldo, um abraço. Irmão Messias, um abraço. Nosso irmão Cláudio Mendes, grande homem de Deus. Amém? Graça e paz.